Meu nome é Marilúcia Hilda Malaquias. Nasci em 27/10/1953, aqui no Sítio Novo. Sítio Novo hoje é na rua Ursulino Malaquias da Silva, no bairro Senador Nilo Coelho, de frente ao Zélia Barbosa. Ursulino Malaquias é o nome do meu avô paterno. Minha avó Júlia Malaquias. O meu avô morreu mais cedo, mas a minha avó morreu mais tarde. Eu ia muito para a casa dela, que a gente ia comer mais ela. Ela fazia aquelas coisas diferentes. Aí a gente sempre estava presente lá, junto com o meu tio João Rufino. A casa dela era bem grande, toda rodeada de alpendre, do Jardim das Paineiras. Que esse terreno aí do Jardim das Paineiras era tudo dela, dos avós, dos meus avós. Aí cada um foi casando, né, dos irmãos, que eram 4. É o José Ursulino Malaquias, que é o meu pai. João Rufino Malaquias, que morava aí, era vizinho. O Aurélio Malaquias. O Aurélio, o terreno era aqui, mas ele foi morar na cidade porque ele era costureiro. Aí ele morava ali na Praça Marques, naquela rua, Praça Marques, na esquina com Aníbal Lima. A casa dele era aquela da esquina. E ali onde é o Jardim das Paineiras, era minha tia, Noêmia Malaquias. Só tinha a casa deles assim. Aqui na frente tinha assim esse terreno, o povo plantava fumo, né? Aí era o Josino lá do Alto do Cruzeiro. Mais para baixo era o João Lúcio, né? Prefeito. O João Lúcio tinha a casa lá no povoado Cavaco, né? Na rua Cavaco mesmo, onde é a igreja Nossa Senhora das Graças. Mas ele tinha o terreno aqui, nessa rua Rufino Malaquias, que era até lá ao Riacho. Maria Nova, né? Povoado Fernandes sempre existia. Depois do Riacho, era o povoado Fernandes e para cá era Cavaco. Sou um tio de Nelson Rosa, que depois se interessou em escrever histórias, né? E contar na cidade. E o Coco de Roda, que faziam muito para lá, dançavam muito esses pagodes, pastoris. É o José Ursulino Malaquias, que é o meu pai. Minha mãe era Hilda dos Anjos Malaquias. Todo mundo ia para a roça, mulheres e homens. Às vezes se dividia, um ficava em casa. Eu fiquei muito em casa, porque quase que eu criei os 11 irmãos, né? Que era a mais velha, aí fui criando e também cuidando da casa, né? Cozinhando. Os panelões de feijão, que era cada caldeirão de feijão, para tanta gente comer, a gente já plantava. O feijão a gente plantava, quando ele estava maduro, a gente ia lá, arrancava, aí espalhava no sol, secava, aí depois batia, aí ia debulhando, botava nos sacos e guardava para ir cozinhando, bem regional. Às vezes, aquele panelão das galinhas que eram criadas aí capava os pintos, ficavam os capões, né? Cresciam gordos e a gente cozinhava aquele capão. Aí era almoço, né? Eu sempre ia cozinhando. Salgava, pendurava lá para secar. Carne cozinhava, de um dia para outro ela amanhecia bem, né? Esquentava a tardinha, dava uma fervura. No outro dia ela amanhecia boa, aí era de novo repetido. Aí depois ele comprou um terreno na Camaranta, lá depois do Pé Leve, quando ele sofreu um acidente que ficou paralítico. Foi comprado um carro que o meu irmão José Corado aprendeu a dirigir e ia com a família para lá, porque lá a gente também plantava
fumava fumo. O meu pai morreu, parece que foi em 2012. Aí morreram na pandemia, 2020, os meus irmãos Luiz, Linaldo e Mônica. Foi horrível. Aí depois dessa pandemia, que foi em 2021, morreu a minha mãe. Como eu disse no início, né, que o papai sentava com a gente e ficava ensinando a rezar, a contar história, então isso eram bons ensinamentos, né, porque eles buscavam aquelas histórias, às vezes de pessoas boas, né, aí contava tudo, mas também contavam das pessoas ruins, o que aconteciam, né, aí tudo isso eram ensinamentos, mas eles conversavam com a gente, sentavam e diziam, iam falar disso ou daquilo, como é que era para ser, e esses ensinamentos eles não deram muito. A minha avó mesmo, parte do papai, foi uma grande professora para a gente dos ensinamentos do dia a dia da vida, como também o João Rufino, que era o tio, que eu ainda conheci solteira na casa da minha avó. Ele foi um grande professor também, que até as minhas irmãs, meus irmãos tinham ciúme dele, que ele gostava mais de mim do que deles. Eu nasci através da parteira, né? Vim ao mundo através dessa parteira e todos os irmãos, né? A mesma parteira, Dona Zumira. Aí eu nasci, né? Que eu sou a primogênita, éramos 12. Haviam morrido, nascido novinhos, 3, que com os 12 seriam 15, né? Dos 11, José Corado, Verôncio, Arlete, Edinaldo, Edmilson, Mônica, Luiz, Linaldo, Margarete, Verônica, Ailton, mas as lembranças mais são os 12 que convivemos juntos, crescemos, brincamos, trabalhamos, íamos para a roça juntos, né? A infância, vamos construir uma casa. Aí apilava a casa com o pagode. Sempre tinha isso nos outros tempos. A cozinha era feito fogão com as bocas lá, aí botava carvão, panela de barro. E fazia as brasas, né, para botar as panelas em cima e cozinhar. Olha, tinha o cuscuz ralado, ou então pegava o milho, moía numa máquina, à mão, rodando, moendo o milho. E também as batatas, né, que plantava aqui mesmo, a macaxeira que plantava aqui. Aí, tanto à noite como de manhã, cozinhava essas coisas que se tinha aqui. Tinha o milho, que também cozinhava, assava, o café, plantava-se o pé, tirava, torrava. Aí aquele pó, o café. Nossa festa era, vamos para debaixo das mangueiras aqui atrás, torrar castanha, todo mundo sentava no chão e ia quebrar as castanhas para comer, mas as frutas era tudo plantado aí, tinha jabuticaba, que tem um pezinho ali ainda. A gente criava gado, criava carneiro, cabra, galinha, tudo isso. E ainda ia para a feira, comprava, né, carne de boi já cortada. A água era os tanques. Depois desse terreno que já começa aí o Jardim das Paineiras, né, terreno era da gente. Aí tinha o tanque lá embaixo, a gente ia-se embora buscar água nos potes para trazer, para botar para beber, né? E também nos tanques aí a gente lavava roupa lá.
Aí trazia as bacias de roupa lavada para estender e secar em casa, no fundo da casa. Tinha um ferro de brasa, né? Aí era com eles que a gente botava as brasas no ferro, esquentava e a gente passava ferro, para ela ficar mais durinha, né? E melhor de passar. Aí pegava a mandioca, ralava, botava água, tirava aquele soro, botava para secar e ali ficava a goma. Que aquela goma tanto botava para passar ferro, como fazia as tapioca, né? A gente brincava muito, porque era muito interessante, era todo mundo solto, né? Aí tinha os moradores que trabalhavam aí, que tinham as crianças, a gente se juntava tudo, aí brincávamos de roda, brincávamos de pular corda, brincávamos de pular avião, de jogar chimbra, jogar castanha, boneca, que tinha muitas bonecas. Aí, às vezes, a gente se juntava assim, os amigos, as amigas, primas. Aí íamos brincar de bonecas, fazia as festas, batizava as bonecas, casava. Comadre de fogueira, pular fogueira, né? Eita, comadre Maria José, eita, que era uma graça. Aí depois ela casou, teve os filhos, era uma festa de fogueira. A gente respeitava mesmo as comadres, os compadres que tivesse. E aí ia batizar muito os meninos do povo. Aí sempre ia com a mamãe ser madrinha, né? E o papai padrinho. A gente também tinha uma casa de farinha aqui, que a gente fazia farinha, as farinhadas e os beijos bem grandes lá no forno. Era os vizinhos aqui, os trabalhadores, o povo que trabalhasse por aqui, aí vinha ajudar a raspar a mandioca, né, para descascá-la. Aí se botava tudo na máquina, moía, e botava na prensa, espremia. Ali saía a água que dava a tapioca, né? Botava nos depósitos para comer, sempre comíamos por farinha e também vendia, né? Aí, a Semana Santa, a gente botava a mandioca na água para ela amolecer. Depois tirávamos da água, amolecia, a gente espremia. Aí botava para secar ou já preparava para fazer os bolos pé de moleque, que era feito na palha da bananeira. Aí fazia na casa de farinha ou então fazia em casa no fogo mesmo. Botava uma pedra lá para esquentar, uma pedra de cimento e assava os bolos. A receita era pegar a massa, ralar o coco, espremer o coco, botar na massa, aí botava o leite de coco, o sal, o açúcar e a canela e o cravo. E daí já estava os ingredientes, misturava e assava. Existia uma escola ali no Cavaco, da tia do Zezé Ventura, que era uma professora. Aí ela dava aula lá num salãozinho que tinha vizinha à casa dela, que por sinal ela que preparou a gente para os catecismos adolescente. Depois foi construída a escola Arthur Ramos, aí eu fui estudar na escola Arthur Ramos, tinha muitos que eram assim na cidade, era Dona Maria, tinha Dona Nadiege, do povo da cidade, né? Aí que a gente estudou o ginásio aí e tudo, depois para a escola Quintela Cavalcante, fazer o 2º grau, concluir o ginásio e fazer o 2º grau, que tinha as escolas no Fernando Palmatória, né, para dar os bolinhos. Eu trabalhei também na escola do Fernando Guimarães Passos,
fui professora. Em seguida, quando o papai aconteceu o acidente, que ele ficou paralisado, né? Aí na época da gestão do Agripino Alexandre, que era cunhado do meu tio, João Rufino, né? Ele me deu emprego quando ele era prefeito. Aí eu fui ensinar o povoado Fernando na Escola Guimarães. Depois fui para Campo Alegre, tinha carência de professor. Eu fui professora de primário, fui professora de ginásio. Trabalhei na Escola Jorge Matias, que foi primário. Na Escola Miguel Matias, que foi ginásio, que na escola o padre Guimarães trouxe o curso de ginásio, né? A escola cenecista, que se cobrava uma taxa dos alunos. Eu fui secretária dessa escola e professora. Depois o padre Guimarães passou para o Edmilson Vieira, que era prefeito de lá, para ser o diretor da escola Miguel Matias. É a escola José Ursulino Malaquias, no Jardim das Paineiras. A escola José Ursulino Malaquias foi criada e colocado o nome de José Ursulino Malaquias em homenagem ao meu pai, que o meu pai foi um fundador dessa cidade, dessa comunidade, né? Que nasceu a vida toda e viveu aqui, ele e os irmãos da rua. A rua Ursulino Malaquias é em homenagem ao meu avô, pai de papai. Era católico e continua sendo, né? Todos somos católicos. Fazia a festa aqui mesmo na casa da minha tia, aqui no Jardim das Paineiras. Tinha a festa do santo na casa da minha avó. Aí tinha no Fernande, tinha no Serrote, tinha no Cavaco Nossa Senhora das Graças, que depois foi construída a igreja, que a minha padroeira Nossa Senhora das Graças, né? E agora vão construir aqui no Jardim das Paineiras São Miguel Arcanjo, mas já está havendo a missa lá, já fizeram lá um local que está havendo a missa 2 vezes ao mês. Na Semana Santa sempre recebíamos os primos, depois os sobrinhos, e às vezes levava para a avó, né? Íamos para a casa dos avós e levávamos o bolo, né? De presente. Aí chegava lá, se ajoelhava, benção vovó, benção titio, benção padrinho. Os adultos sempre conversavam só, né? Quando os pais queriam alguma coisa com os filhos, porque se o filho fazia uma reação, alguma coisa, aí eles sempre chamavam para conversar e eles orientar, né? Mas sempre quando estavam os adultos, as crianças não estavam juntos, não. A gente chegava da roça, jantava, aí o papai chamava ali, a gente ia lá para trás, sentava todo mundo no chão, ele ia ensinar a rezar e depois ele ia contar histórias de Trancoso. Aí pronto, era uma festa, gargalhadas e mais gargalhadas. Todos aqueles bichos que o povo inventava que tinha, se inventava uma história, né? Eu ainda ouvi eles contarem essas histórias, fogo corredor, agora a gente nunca presenciou não, né? Onde fizemos a primeira comunhão, até na época foi o padre Jefferson que veio, que era um padre que era coordenador aí da coordenadoria do estado, né? Eu amava o padre Epitácio, a missa dele, ele era grandão, uma vez ou outra que vinha alguns padres aí de fora, né? Os bispos. Aí, às vezes, não era em português, né? Mas eu não entendia, não. A gente ia acompanhando, né? Sempre a igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, né? Aquela lá embaixo no comércio, né? Frei Damião, né? Aí, os sermões, né? Que ele fazia com o Dom Fernando, né? Acompanhei, sempre ia, ele vinha pro Fernando, pro Cavaco mesmo. Aí a gente ia. E ia a família toda. Sempre se reunia, a comunidade toda.
Íamos passear naqueles trivolim, roda gigante, como era o carrossel, e assistir a novena, né? Nas festas da padroeira. E às vezes tinha os pastoris, tanto aqui no Cavaco como no centro, né? Azul. E ela dançava pastoril no cavaco. Era festa. Tinha. A guerreira era bastante no povoado Fernando, também no cavaco. Palhaço, Mateus. Tinha o boi. Eita, que o boi corria bastante. Era. Porque lá na igreja de São José sempre tinha a festa de final de ano, né? Aí tinha a missa para passagem de ano. Era para a festa de Nossa Senhora do Bom Conselho e para a festa de São José, né? Que comprava roupa nova. Para ir todo mundo chique, elegante. A gente costurava em casa, porque eu mesmo costurava a minha roupa delas, vestido. Aí às vezes era a saia e a blusa, saia bem larga, né? Que rodava bastante. Sempre camisa comprida, mangas compridas e calça. Só eu, no pé. Depois foi eletrônica. A pé mesmo, na carroça de burro. Andava sentada na carroça, que ia, deixava, a gente voltava a pé. Cavaco, Arapiraca ali no Quintela Cavalcante já é a cidade de Arapiraca, né? E os trens passavam bastante, eu andei de trem para ir para Palmeira dos Índios com a mamãe e o papai, que a gente ia para Palmeira, para a feira de lá, que era muito famosa na época, a feira de Palmeira dos Índios. Aí ia de trem. Era gostoso. Nunca tive medo, não. Praça Marques, fui, conheci, ficava lá de lado da fonte luminosa, observando. Era lindo. Tinha umas plantas. Ia para a feira de Arapiraca, que descia ali pela Avenida Rio Branco. Tudinho ali ficava cheio de bancas, né? Rodeava ali pela linha do trem, pegava aquela rua do Sol, a Rua 15 sempre era feira, Rua Estudante, aquela rua que sai à Praça da Prefeitura. Feira do Peixe ficava ali na Rua do Sol. A energia chegou mais cedo, eu fui na época, nem lembro. A gente tinha cacimba, mas água salobra, o negócio era mais os tanques, né? Porque juntava a água da chuva, aí a água da chuva era doce. A gente sentava tudinho no salão. Tinha um salão bem grande aqui. Um destalava o fumo, outro juntava o fumo, botava uma folhinha em cima da outra, fazia os molhos, para depois então enrolar e fazer a corda do fumo, para fazer as bolas de fumo. Porque só depois aí vendia esses fumos, tanto para fumar como fazer o que fosse por aí, por da cidade de Arapiraca. A Souza Cruz, que ficou muitos anos ali, né? Aí, como levava o fumo, eles vinham comprar aqui, porque eles tomavam conhecimento de quem eram os plantadores de fumo. Aí vinham até as comunidades para comprar o fumo, né? Eita, era uma festa. As destaladeiras de fumo, não sei se você viu agora há poucos dias, passou na Globo, né? As destaladeiras de fumo cantando, aquele povo do Fernandes. Aí era, mas eu não me lembro mais das cantigas não, mas a gente cantava muito ali no salão, que tinha que fazer a festa, né? Para não dormir. Tinha alguém que não dava bem não com fumo. Naquela época, nos sítios, tinham as rezadeiras. Bem, um dos primeiros hospitais aqui, mas que não era recorrido muito não, que foi o regional, né? Que na época, como era que chamavam? Nem sei como era o nome daquele hospital. Depois foi construído mais uns espaços, né?
Olha, Arapiraca hoje, para mim, está muito difícil, porque a minha vida está muito privada, eu estou muito limitada. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Eu tinha o meu carro, eu dirigia, saía, não precisava de companhia. O que eu queria ir resolver, eu ia. Eu chegava no centro, parava e ia andar por a cidade, nas lojas, comprar o que precisava. Uma maravilha. Aí, não sei se foi após a pandemia, aí eu sofri um acidente. Eu tinha ido ao São Luís fazer a feira, estava vindo devagar. Fui, parei aqui na frente, tinha um caminhão descarregando mercadoria aí pro meu irmão. Aí eu entrei do lado, esse pé não funcionou, né? Não freou. Não estava acelerado o carro demais, devagarinho. Aí foi, chegou no salão, parou, bateu no salão do meu irmão. Mas como estava bem devagarinho, não estragou muito o salão, né? Já hoje tem buraco, porque se tivesse acelerado mesmo, eu teria a parede que tinha caído em cima do carro, aí eu tinha me machucado, né? Não me machuquei, mas fiquei muito nervosa, que por sorte, após desse acidente, essa irmã me botou para andar para um médico, outro. Aí foi descoberto que eu tinha uma doença há 30 anos, uma esclerose múltipla, que eu já tinha isso há 30 anos. Então foi descoberto após esse acidente. Aí após esse acidente eu não dirigi mais, porque eu fiquei com medo de estar dirigindo e bater em alguém, matar. Aí ia ser para mim um desastre. Aí eu não dirigi mais, aí eu fiquei nessa dependência, porque hoje eu só saio se alguém for comigo. Faço muito palavra cruzada. Se encontrar por aí umas cruzadox, eu estou precisando. É a coisa que eu faço hoje. E então deixei de assistir novela. A TV até queimou. Eu fiz até o pedido de uma quando chegar, mas já tenho outra ali. Assisti o texto do Padre Antônio Maria, 6 horas da manhã, e a missa de Aparecida, 7 horas. Mas eu me acordo muito cedo. Antes de 5 horas estou acordada. Também antes de 6 eu já estou me deitando. Para ser sincera, não tenho sonhado ultimamente nada. Viver em paz, né? E eu não paralise de verdade. Que eu estou andando com muita dificuldade, porque está me incomodando. Este problema, que diz que são as células doentes, é um problema que está incomodando muito ultimamente as minhas pernas. Eu, em 2012, fui convidada a ir a Campo Alegre para receber o diploma de cidadã honorária de Campo Alegre, em homenagem pelos meus trabalhos feitos lá. Eu tenho um ex-aluno, vereador, aí ele foi e botou o nome da rua e o meu nome, né, que ele gostava muito de mim. Ele e a família dele moravam ali próximo de Campo Alegre, no sítio, fazendeiros. Aí botou o meu nome. Até acharam esquisito botar o nome dele na escola José Ursulino Malaquias, porque ele era analfabeto. Mas aí foi falado no momento em que um homem analfabeto e quem educa 12 filhos, esse homem é um extraordinário. E realmente o meu pai nunca deixou, a gente ia para a roça, todo mundo foi para a roça, mas voltava e todo mundo ia
para a escola. No início, depois a gente ficou estudando muito à noite, os últimos anos, né? E então a faculdade, que era a UNEAL, aí teve esse título, né, que eu recebi de Campo Alegre, de um educador. Mas aí ficou o nome do papai, né, que criou vários educadores que educaram várias pessoas. Que a gente juntava as turmas, né, veia quem era aqueles meninos que estavam sem estudar e juntava para ir ensinando, né, essas crianças. Para quem era pobre, analfabeto, ele foi o tudo, né, o tudo, tudo mesmo. Às vezes até a mamãe dizia, anda tudinho para a roça, deixar de estudar. Mas ele sempre foi contra, né? Minha família é tudo. Eu não sei o que seria de mim sem esta família. Que era a coisa mais linda, quando era um final de semana, a gente se juntava aqui, todo mundo botava aqui o que era de mesa, pronto, fazia o almoço, aí era aquela festa. Eles ficavam sentados bebendo, porque de qualquer forma você já sabe, né? Quando se junta, beber é normal, né? Aí o meu irmão trabalhava, que ele quando passou no concurso foi para Bahia, depois retornou de Bahia, veio para Arapiraca trabalhar no banco daqui, depois foi embora para Maceió, aí ficou em Maceió, que inclusive ele morreu, estava morando em Maceió, era o único que morava fora, né? Era uma festa mesmo, você precisava ver a festa que era dessa família quando estava aqui juntos. Tem essa irmã Arlete, que é a doceira. Eita, que a Arlete gosta de fazer doce, viu? E a Margarete, que sempre se destacou por todo canto que passou. Ainda fui sócia do Clube 4S, né, que era um clube que preparava o povo para plantar verduras. Aí existia aqui em Arapiraca, nas décadas de 80, 70, sei lá. Eu fazia parte desse Clube 4S, ia para as reuniões, e eles vieram, mas eu não tenho a foto, não. Me fotografar aqui, botaram aí no jornal. É frutífera, mais qualificada, que haja cenoura, repolho, alface, tomate, tudo plantado ali para a gente comer mesmo ou vender. O papai levou ainda uns para vender, mas aí depois a gente ficou plantando, né? Verdura, que a gente viu a qualidade do produto, aí ficou plantando. Eu conheço o Ricardo há muito tempo, né? Que ele vem fazendo esse projeto aqui em Arapiraca. Mas aí eu não sei quanto a minha pessoa, se foi a Margarete que falou com ele, que ela participando lá, eu não sei. Aí a Rita Nunes, porque a Rita Nunes foi uma pessoa que eu trabalhei junto dela aqui, uma pessoa maravilhosa, que ela confiava muito em mim, tinha necessidade de viajar, me entregava a Secretaria de Educação para minha responsabilidade, que ela sempre confiou no meu trabalho, e ali era uma pessoa fantástica. Aí eu não sei se ela, porque também eu já tinha amizade com o Ricardo, ele esteve aqui para falar do projeto, né? A Rita já havia me falado que ia haver essa reunião, né? Aqui sobre esse projeto, porque eu ia fazer parte desse projeto. Aí o Ricardo veio, ele falou aqui, depois, segunda-feira, veio o Caio, aí fez todas essas perguntas aí, né, para passar para você, que só você
interessante, um dia bem diferente, porque a minha vida está tão parada na vida que eu estou assim sem rumo, e hoje foi um dia fantástico. Eu só tenho a agradecer a toda a minha família. Claro que tenho que agradecer primeiro a Deus, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui, né? Depois a minha família, que eu convivo com ela, tem sido tudo para mim. E os meus alunos, porque foram uma família. Tanto aqui em Arapiraca como em Campo Alegre. Eu tenho uma família em Campo Alegre. Quando eu vou lá, é uma festa. Agradecer ao Ricardo por ter tido essa ideia. Agradecer a vocês que trabalham com o Ricardo, que é claro, né? Que são pessoas magníficas. Aqui estão junto a mim. Agradecer a todo mundo, né? A família, os amigos, os vizinhos, quem estiver me assistindo, que fiquem com Deus, junto sempre comigo, que eu preciso ainda da presença de todos. Um abraço e um cheirão.